Olá, hoje é segunda-feira, 7 de março. Está começando o Boletim Legislativo, o nosso telejornal com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E 2022 é ano de eleições, né? E para votar é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. Só que aqui em São José, de acordo com o cartório eleitoral da cidade, cerca de 70 mil eleitores têm pendências e estão com título cancelado. A boa notícia é que ainda dá tempo de regularizar a situação. Os detalhes a gente te mostra na reportagem. Em outubro, os eleitores terão a missão de decidir o rumo do país pelos próximos 4 anos, com as escolhas para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Mas para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. Em São José dos Campos, cerca de 71 mil eleitores estão com o título cancelado e têm até o dia 4 de maio para regularizar a situação. De acordo com Felipe Moratori, chefe de cartório eleitoral, muitas pessoas ainda desconhecem a situação e não sabem que o título de eleitor está cancelado. Muitos não sabem, alguns até se mudaram do município, talvez não morem mais aqui, mas muitos não sabem que estão com esse título cancelado, né? E vão tentar votar e não vão conseguir. No site do TRE de São Paulo tem lá situação eleitoral também, que você consegue verificar se o seu título está regular ou está cancelado por conta aí da revisão, do não comparecimento na revisão. Moratori explica que a confusão entre os eleitores acontece porque muitos que não regularizaram o título em 2019 puderam votar nas eleições de 2020. Mas esse foi um caso excepcional, que não vale para este ano. O que ainda não é obrigatório para essas eleições é o cadastro biométrico. A biometria não vai ser utilizada nas eleições de 2022 por questões de saúde pública, né, por conta da pandemia. Então, a biometria não vai ser obrigatória, não precisa vir para fazer a biometria. Só que o comparecimento na revisão de 2019 era obrigatório. Então, o pessoal está confundindo esses dois conceitos e é isso que a gente tem que alertar a população. Aqueles eleitores que não compareceram na revisão em 2019 estão com o título cancelado e precisam regularizar para poder votar nas eleições. Mesmo tendo conseguido votar em 2020, que o TSE ele flexibilizou o cancelamento, nessas eleições em 2022, aqueles que não regularizarem não vão conseguir votar. E quem perder o prazo e não regularizar o título a tempo vai sofrer penalidades. Além de ficar impedido de votar nas eleições de outubro, o eleitor pode perder outros benefícios. Não consegue tirar passaporte, não consegue empréstimos em bancos públicos, não consegue se inscrever em programas governamentais, Auxílio Brasil e tal, não consegue fazer matrícula em faculdade, por exemplo, né? E também muitas pessoas estão nos procurando por conta de abertura de empresa. Às vezes vai abrir uma MEI, uma microempresa e não consegue porque o título está cancelado, não está com título regular. Além da regularização dos títulos cancelados, o dia 4 de maio também é a data limite para quem tem entre 16 e 18 anos tirar o primeiro título. Em São José, mais de 80% dos atendimentos são para esses jovens, que estão ansiosos para participar do processo eleitoral. Como é o caso da Ana, que aos 16 anos já se prepara para tirar o título de eleitor e votar pela primeira vez no fim do ano. Mesmo com pouca idade, ela já pensa na responsabilidade de escolher os representantes para o país. Eu acho uma responsabilidade muito grande, porque desde já a gente tem que ter essa responsabilidade. E eu quero poder ter essa opção de escolher alguém qualificado, sabe? Para o vereador Fabião Zagueiro, relator da Comissão de Ética da Câmara, o interesse dos jovens pela política está se tornando cada vez mais natural. E a participação desses novos eleitores terá grande destaque para as eleições desse ano. Os jovens mudou muito a mentalidade, né? Desde cedo eles já estão vivendo a política não só em casa, com a família, mas já na escola, né? Já tem que pensar em ter seu representante, né? Não apenas ele ficar de longe olhando, mas fazer parte também da democracia, né? Para escolher seu prefeito, seu vereador, seu deputado e assim por diante. Fabião lembra também que a regularização do título e a participação no processo eleitoral são importantes para que todos possam cobrar os representantes que serão eleitos em outubro. É muito importante, né? Esse ano mesmo temos eleições, né? E eu acho que para você
cobrar, você tem que fazer seu papel de cidadão, né? Fazer a cidadania. Então, você tendo o seu título atualizado, tudo certinho, é a maneira de você cobrar depois a quem você votou, né? E para quem está com a situação irregular na Justiça Eleitoral ou quer tirar o primeiro título, os processos estão sendo realizados apenas pela internet, com o preenchimento de um formulário no site do Tribunal Regional Eleitoral. No site do TRE de São Paulo, você consegue lá o formulário do Título NET, preencher todos os seus dados, anexar os documentos, as fotos dos seus documentos, e a gente recebe aqui o seu pedido, e no caso do nosso cartório, a gente já devolve por WhatsApp mesmo. Então facilita bastante, o eleitor não tem que sair de casa e recebe no celular ali um arquivo com o seu título de eleitor em 1-2 dias no máximo. Reforçando então que o prazo para regularizar os títulos cancelados vai até o dia 4 de maio. Essa também é a data limite para que jovens de 16 a 18 anos tirem o primeiro título. Todo o processo está sendo feito de forma digital. Então, é só acessar o site da Justiça Eleitoral, seguir todos os passos e garantir a sua participação na democracia do nosso país. E agora vamos falar de emprego. Para começar bem a semana, se você está em busca de uma recolocação, separamos na nossa agenda de serviços as vagas disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de arquitetura, ajudante de obras, alinhador de direção, almoxarife, assistente administrativo, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de pessoal, auxiliar de pintor de automóveis, auxiliar de planejamento, auxiliar de produção de velas, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de tráfego, borracheiro, caldeireiro, confeiteiro, cortadeira, costureira, cozinheiro, cuidador de idosos, eletricista de força e controle, eletricista montador, encarregado de instrumentação, gerente de fábrica, gerente de projetos, instalador de sistema eletrônico, isolador funileiro traçador, leiturista, líder de jardinagem, mecânico ajustador, montador de andaimes, montador de arquitetura, montador de veículos, montador eletroeletrônico, montador mecânico, motorista de van, operador de empilhadeira, operador de limpeza automotiva, operador de logística, operador de manutenção, operador de torque, pedreiro, pintor industrial, polidor, projetista de móveis planejados, projetista elétrico, projetista mecânico, recepcionista atendente, refratarista, saladeira, soldador TIG-ER, supervisor logístico, técnico de enfermagem, técnico de manutenção predial, técnico de materiais e técnico de planejamento. Para se candidatar às vagas é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o assunto agora é saúde feminina e planejamento familiar. Para auxiliar as mulheres que não desejam engravidar, o SUS, o Sistema Único de Saúde, fornece gratuitamente o dispositivo intrauterino, conhecido como DIU, que é considerado um dos métodos contraceptivos mais eficientes para prevenir a gravidez. Sobre o assunto, a Câmara ressalta o direito da mulher em evitar uma gestação não planejada e a importância do planejamento familiar. Acompanhe na reportagem. O dispositivo intrauterino, conhecido como DIU, é um dos métodos contraceptivos mais eficientes para prevenir uma gravidez, com eficácia superior a 99%. Segundo o SUS, o Sistema Único de Saúde, a ferramenta pode ser um aliado importante para diminuir uma gestação não planejada, tanto que o DIU é fornecido de maneira gratuita pela rede pública a qualquer mulher da adolescência à menopausa. Uma pesquisa recente realizada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia apontou que 62% das mulheres brasileiras já tiveram ao menos uma gravidez não planejada. Esse número é bem acima da média mundial, que é de 40%. Uma realidade que poderia ser evitada com medidas efetivas, como informação, ampliação da educação sexual e planejamento familiar.
O DIU é uma forma super eficaz para o planejamento familiar. A maioria das cidades a gente tem o DIU de cobre, que é aquele com duração de 10 anos, né? E às vezes as pacientes têm medo, né, de colocar esse DIU, acha ele ineficaz. Ele é muito eficaz. Às vezes ele é até mais eficaz do que o anticoncepcional, não porque o anticoncepcional funcione menos do que ele, mas pelo fato de não ter esquecimento. Então acho que o DIU é uma coisa fantástica, é um método antigo, mas extremamente de confiança. Só no período entre 2019 e 2021, quase 200 mil dispositivos foram implantados no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Eles são fornecidos nos postos e o modelo inserido é o de cobre, sem hormônio. Como a inserção do DIU é uma técnica invasiva, alguns cuidados precisam ser levados em conta. Por isso, desde outubro do ano passado, o Ministério da Saúde recomenda que o procedimento deve ser realizado por médicos. O DIU pode aumentar o fluxo menstrual e até intensificar as cólicas. No entanto, causa menos efeitos colaterais e é recomendado para mulheres que apresentam contraindicação ao hormônio progesterona. A doutora Denise Leal ainda reforça que o dispositivo representa uma menor alteração hormonal para o corpo da mulher e, consequentemente, é menos maléfico para o organismo. Vou falar pelo SUS, né, que a gente só tem um DIU não hormonal. Acho um método muito bom e também as mulheres não ficam tanto tempo no uso de anticoncepcional. Porque antigamente a gente tomava pílula pouco tempo. Hoje em dia a gente começa a tomar na adolescência e vai ter filho lá depois de 35 anos. Então, na verdade, a maioria das mulheres acaba sendo expostas ao uso de anticoncepcional por um período muito longo da vida. O DIU você pode ter um pouco de cólica e nos primeiros meses, por volta de uns 3 meses, 3 ciclos, né? Você pode perceber um pouquinho mais de cólica, um pouquinho mais de fluxo menstrual com os DIUs sem hormônio. O primeiro passo para implantar o DIU no SUS é procurar uma unidade básica de saúde e agendar uma consulta. Antes da aplicação, ainda é preciso participar de um grupo de planejamento familiar para conhecer os métodos contraceptíveis disponíveis e saber se o DIU é mesmo a escolha certa. Ainda é necessário realizar alguns exames médicos para garantir a segurança do procedimento e, depois de inserido, é necessário fazer algumas ultrassons de tempo em tempo para verificar se ele está bem posicionado no útero. O DIU pode ser colocado no consultório e tem pacientes que colocam no hospital porque faz uma sedação, então é só para evitar dor, né? É simples para colocar o DIU no consultório, é um procedimento rápido, 10, 15 minutos. Então a gente coloca a paciente em posição ginecológica, passa um aparelhinho para a gente enxergar lá dentro, né? Que chama espéculo, igual a gente faz o Papa Nicolau. E aí a paciente vai ter um pouquinho de cólica, esse DIU é inserido, fica um fiozinho dentro da vagina aqui para cortar, não dói nada e acabou o procedimento. Pode ser colocado imediatamente pós-parto, tá? Então tem hospitais até de rede pública que eles já colocam, faz parto normal, faz cesárea, esse DIU já pode ser inserido, e mesmo depois de um aborto, né? Pode ser inserido imediatamente. As vereadoras Amélia Naomi e Dulce Rita ressaltaram o direito da mulher em ter opções de métodos contraceptivos e defendem a importância do planejamento familiar. O planejamento familiar é muito importante, que você, quando você tiver que ter um filho, você ter o máximo de carinho, que você esteja bem para botar uma pessoa no mundo, porque se você for desencorajado, se for com muita tristeza no coração, ou principalmente sem mínimo de condição para alimentar seus filhos, então vá lá fazer seu planejamento, vá passar no psicólogo, vá ver o que o poder público pode fazer. Um direito muito importante, até porque isso é público, né? SUS, né? E SUS é uma política nacional. Infelizmente, nós temos um número muito grande de gravidez na adolescência. Então, o DIU está dentro dessa prevenção importante, um método eficaz e, para quem tem problema com pílula, esse é um método importante. E mesmo com a segurança do método contraceptivo, a implantação do DIU não é indicada se a paciente for diagnosticada com alguma doença inflamatória pélvica, infecções sexualmente transmissíveis, sangramento vaginal, miomas que distorçam a cavidade uterina, má formação uterina, estreitamento do canal do colo uterino e câncer de útero e do endométrio. Vale ressaltar que o DIU não atrapalha os planos da mulher que pretende engravidar futuramente e, caso haja interesse, é necessário remover o dispositivo. E também é importante lembrar que o DIU previne a gravidez, mas não as infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, a camisinha ainda é utensílio obrigatório para a saúde. Previna-se.
E pessoal, a gente tem que concordar, né? Tá fazendo um calorão nesses últimos dias, não é mesmo? E será que o sol persiste ou a gente vai ter uma chuvinha por aí? Isso a gente confere na previsão do tempo. Na tarde desta segunda-feira, o sol e calor predominam, mas pancadas de chuva estão previstas para o fim da tarde e à noite. Máxima de 31 graus, mínima 19. Na terça, o tempo permanece o mesmo, muito sol durante o dia e deve chover a partir do fim da tarde. Máxima de 31 graus, mínima 17. E a gente encerra por aqui o nosso boletim de hoje. Uma ótima segunda-feira a todos e a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário. Um abraço, hein?